Olá, Deus abençoe sua vida. Estamos começando mais um Papo de Vida, o podcast da Igreja de Nova Vida. Estamos conversando sobre a história da Igreja de Nova Vida. Iniciamos com o pastor Luiz falando sobre a história da Igreja de Nova Vida no Brasil, chegada do bispo, e hoje estamos aqui com o pastor Edil, né, um dos primeiros membros da igreja, né? Ele estava me contando aqui no off aqui que a igreja já estava até uma certa quantidade, né, cerca de 100 pessoas mais ou menos, mas foi logo no segundo ano da igreja, não é isso mesmo? Pastor Edil, muito obrigado novamente, estamos aqui nesse bate-papo aqui, trocando essa ideia, e vai ser bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que você esteja assistindo esse podcast. Bom dia, pastor Lucas, que está aqui agora comigo. Bom, eu agradeço demais o convite, e para mim é uma honra mesmo, de verdade mesmo, poder compartilhar um pouco da minha história aqui na Igreja de Nova Vida de Caratinga, para os irmãos, para que nós possamos aí contar como é que chegamos, como foi, muita coisa bacana, muita coisa interessante para contar para os irmãos aí. Vamos dar um passo atrás e queria saber como é que você ficou sabendo da Igreja Nova Vida, porque você me disse que já tinha 1 ano e 8 meses, né? Não estava no segundo ano. Provavelmente, antes de você entrar a primeira vez no templo da Igreja Nova Vida, você ouviu falar da Igreja Nova Vida, você viu o movimento da igreja chegando, como é que foi? Conta um pouquinho sobre, antes de você entrar, as impressões antes mesmo de participar. Bom, então vamos lá, vamos voltar um pouquinho atrás ainda, antes disso aí acontecer, só para o pessoal se situar aqui. Eu nasci num lar evangélico, pastor, sabe? Graças a Deus, eu tive a minha criação voltada para o Evangelho, né? Minha mãe, a vida toda também cristã, crente no Senhor Jesus Cristo, a saudosa irmã Mariudete, ela me criou, né, dentro dos princípios do Evangelho, juntamente com o meu pai. Eu nasci e fui criado ali dentro da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana aqui de Caratinga, a qual a minha avó também é uma das pioneiras nesta igreja, ali na João Pinheiro, onde hoje pastoreia a igreja o pastor Theo. Certo. E aí fui criado ali, nasci, digamos assim, né? Fui crescendo ali, evoluindo na escola, na escolinha, juntamente com as outras crianças que estavam ali. E quando eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro na época, eu estava muito feliz porque eu tinha evoluído de sala dentro da igreja, eu tinha passado turma, né, para os pré-adolescentes, então tipo assim, estou crescendo, graças a Deus, não sou mais que criança. Legal, E eu me lembro que a minha mãe tinha ouvido falar da Igreja de Nova Vida aqui em Caratinga, do ministério do pastor Luiz, e a minha mãe começou a frequentar alguns cultos fora dos dias de culto da igreja presbiteriana, na Igreja de Nova Vida. E eu me lembro que um dos cultos que ela gostava muito de frequentar na época era o culto de quinta-feira. Na época nós tínhamos culto aqui na igreja no domingo de manhã, domingo à noite, na terça à noite e na quinta-feira à noite. E o pastor Luiz, nessa época, ele fazia uma campanha na quinta-feira e a minha mãe frequentava essas campanhas e tal. E ela gostava muito, ela chegava em casa muito feliz, muito satisfeita com aquilo e tal. E eu me lembro que numa dessas quintas-feiras à noite, a minha mãe... ela me chamou para poder ir junto com ela. Falou assim, filho, vamos lá e tal, na igreja, vamos comigo lá na igreja. Eu assim, era aquela criança, tipo, poxa mãe, vamos, já tinha essa consciência, né? Poxa mãe, vamos noutra igreja, que negócio é esse? Pô, não, eu gosto da minha igreja e tal, aquela coisa, beleza. E aí ela me chamou e eu falei assim, vamos mãe, então vamos então.
E eu me lembro que eu cheguei nessa quinta-feira à noite e assim, logo ali no período de louvor eu fui muito tocado pelo Senhor. Na época o Serginho já estava na igreja, ele já ministrava juntamente com os antigos ministros de louvor da igreja. O pastor Luiz era uma das pessoas que ministrava o louvor na igreja. E eu fui muito tocado com aquelas canções que até hoje a gente canta, né? Grande é o Senhor, Ó Alfa, Ômega, são canções assim que até hoje a gente canta na igreja, que realmente assim são canções que falam muito com a gente. E eu lembro que eu saí dali assim muito, como eu posso dizer para você, Tocado. muito feliz, muito tocado com a palavra que o pastor ministrou ali naquela noite. E a minha mãe já estava assim, entre aspas, encantada com o trabalho que estava sendo feito na época. E o que sua mãe falava assim a respeito da igreja, né? Você ficou conhecendo através da sua mãe, né? Chegava empolgada ali. E assim, quais eram os comentários assim a respeito da igreja que você consegue recordar? Sim, claro. A minha mãe falava muito comigo o seguinte, pessoal, olha, chegou na cidade de Caratinga uma igreja muito abençoada, uma igreja que eu entrei lá e me senti acolhida, eu fui até a reunião nesta igreja e eu fui muito tocada, eu fui muito abençoada com as palavras que estavam sendo ministradas. E ela falava isso com a gente, ela passava isso pra gente, gerava na gente essa curiosidade, essa expectativa, exatamente. Foi aí, eu me lembro, que foi aí que eu comecei a vir aos cultos aqui na Igreja Nova Vida e não parei mais. Aí eu já comecei a frequentar domingo de manhã, domingo à noite, e foi uma história bem interessante. Eu me lembro que eu cheguei aqui em outubro de 1993. Foi a primeira vez que eu participei de um culto e daí para frente eu continuei, eu comecei realmente a vir na igreja. Tanto é que em fevereiro de 94, cerca de 3 para 4 meses depois que eu já estava na igreja, eu me batizei, inclusive juntamente com a minha mãe, no mesmo dia 13 de fevereiro de 1994, uma data muito marcante para mim e para minha mãe, onde nós batizamos juntos num retiro de carnaval da igreja lá na cidade de Reduto, próximo ali a Manhuaçu, Manhumirim, a cidade de Reduto, quando a gente fazia o nosso retiro na época. Ele era um retiro com todos os membros da igreja. A igreja fechava, a igreja toda, literalmente, fechava suas portas. E nós íamos para uma faculdade que existe lá em Reduto, se eu não me engano, Fafima. O nome da faculdade era Faculdade não sei o quê, de Manhuaçu, um negócio assim. E essa faculdade, ela nos comportava ali. Eu me lembro que eu peguei 2 retiros, o de 94 e o de 95. No carnaval. No carnaval, foram retiros que a gente fechava a igreja. E aí a gente tinha cultos lá, nesse retiro. Eram cultos que começavam ali cerca de 7h30, 8 horas da noite e ia. Estendia até madrugada. Estendia até de noitão, de madrugada, cultos muito abençoados. Assim, foram tempos assim, realmente, tempos muito gostosos de relembrar aqui com os irmãos que estão nos ouvindo aí agora. Muito bacana, glória a Deus. Então, uma marca que você acha que assim, que tanto a sua mãe trouxe quanto te impactou, seria a presença de Deus nos cultos, assim, porque o que pode acontecer, né? Ter uma reunião que diz um culto e as pessoas vêm, entram, mas não sentem a presença de Deus. Sim. Mas você crê que isso era diferente nos cultos da Igreja Nova Vida, né? Não era mais uma reunião onde você entrava de uma maneira e saía da mesma maneira, né? Sim. Havia ali a presença de Deus, ali havia um toque do Espírito Santo
e isso marcou, né? Foi uma característica muito forte, né? A presença de Deus. Eu me lembro muito bem, num dos cultos de quinta-feira que eu participei, e eu me lembro muito bem desse culto que o pastor, nesse dia estava minha família toda, menos o meu pai. Estava eu, a minha mãe e os meus irmãos nesse culto. E assim, o culto acontecendo, o pastor pregando a mensagem, quase chegando no finalzinho ali, eu creio muito nisso, porque até hoje eu me lembro desse dia. Eu me lembro que o pastor Luiz, ele sentiu no coração dele, ele foi tocado no coração dele de orar pela nossa família. E ele chamou a nossa família ali à frente para orar por nós, no meio do culto. E eu me lembro que eu tive uma experiência muito gostosa com o Espírito Santo, que isso aí é uma coisa talvez para um outro podcast, mas eu me lembro que, como a Bíblia nos orienta, né, impor as mãos sobre as pessoas, e ele impôs as mãos sobre mim. E eu me lembro de ter recebido naquele dia uma unção e um toque do Espírito Santo muito, muito íntimo mesmo, muito tremendo, algo que diferente. Só eu poderia explicar para uma pessoa, ou talvez uma pessoa que já foi tocada pelo Espírito Santo, já foi ungida pelo próprio Espírito Santo, né, pode dizer também. E eu me lembro que naquele dia eu tomei uma decisão, falei, puxa, eu não quero viver longe de Deus. Eu não quero viver longe do Senhor. Assim, as pessoas muitas vezes pensam, pastor, assim, só abrir um parênteses aqui, pensam que a igreja em si vai fazer alguma coisa por elas. Não é a igreja. Não é a igreja de Nova Vida, não é a igreja presbiteriana, metodista, não é a batista, não é a assembleia, não é. Não. A pessoa vai até uma denominação e aí sim, eu entendo que, como a palavra de Deus está nos dizendo sobre a multiforme graça de Deus, ela é manifestada de diversas formas, correto? Então, assim, a pessoa procura sim uma igreja a qual ela se sente bem, a qual ela é bem recebida, a qual ela, digamos assim, ela escolhe uma igreja a qual ela quer frequentar. Agora, a escolha principal de uma pessoa é ter uma vida com Deus dentro de uma igreja, certo? E eu me lembro assim que o que eu senti foi Deus na minha vida. Não foi o toque do pastor, é claro, a ministração do pastor. O pastor atendeu a voz de Deus ali naquele momento de orar pela minha família, pela minha mãe, pelos meus irmãos, por mim, né? E eu me lembro de ter sido muito tocado pelo Senhor, e me lembro até onde foi a oração que ele fez ali na época, no altar, na igreja onde hoje funciona o supermercado Soares, lá embaixo, né, lá na Marechal Deodoro ali. Então, assim, foram experiências que eu tive e que me auxiliaram na minha caminhada com Deus, certo? Eu tô contando isso porque eu agora me lembro do culto de quarta-feira agora, onde eu preguei e senti no meu coração uma vontade de chamar os irmãos à frente para poder orar pelos irmãos. E aí chegou aqui na igreja um casal com o seu filhinho que estava passando mal. Eles chegaram no final do culto querendo que a gente orasse por eles. E nós estendemos a mão e oramos pelo filho daquele casal ali. Foi algo especial, sabe? Foi algo ali que aconteceu no culto, e ontem mesmo eu recebi a mensagem de um irmão da igreja que também estava no culto quarta-feira e falou assim, olha pastor, foi bênção para a minha vida ter ido à frente juntamente com a minha família, né, e ter orado ali. Parece que eu sentia o próprio Deus ali comigo, com a minha família ali à frente, sendo tocado por ele. Então, sabe, pastor, assim, a gente tem, cada um tem a sua experiência pessoal com Deus, mas é muito importante a questão da comunhão. Por isso que eu falo, Hebreus capítulo
10, versículo 24 ou 25, agora não estou me lembrando muito bem, fala sobre isso, fala sobre a importância do congregar, fala sobre a importância de nós termos um lugar para congregar. E eu encontrei na Igreja de Nova Vida esse lugar, né? Não, claro, de forma nenhuma não desmerecendo a minha caminhada, a minha primeira caminhada, que foi muito importante na minha vida e que me auxiliou bastante, como se diz assim, na minha decolagem, questão de vida espiritual, não é verdade? Mas, assim, eu encontrei naquela época ali em que eu estava me tornando um adolescente, eu me encontrei na Igreja Nova Vida um lugar para que eu pudesse passar ali a minha adolescência e pudesse viver a minha vida sabendo que o próprio Deus estava comigo, presente, me ajudando e me auxiliando nessa caminhada. Amém, glória a Deus. Então, assim, pelo que você disse, né, essa primeira etapa era uma coisa mais de escolinha, um aprendizado, assim, realmente infantil, né, ali, escolinha e tal, e a partir do momento que você entrou na Igreja de Nova Vida, não por causa da Igreja de Nova Vida, mas eu acho que principalmente por causa da idade que você tinha, de 11 para 12 anos, deixou de ser a igreja deixou de ser um local que você aprende a palavra de Deus através da escolinha, para ser uma família em Cristo, e ali você realmente se encontrar em Deus, né, como um homem de Deus, como uma pessoa assim, madura na fé. Né? Essa primeira etapa ali da escolinha na presbiteriana foi mais uma coisa assim de introdução, né, de aprendizado básico, e Deus moveu essa seguinte, maturidade. A minha primeira caminhada com Cristo, ela está muito ligada a Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, né? E depois que ela crescer, ela jamais se esquecerá dele. Eu não me esqueço das minhas raízes, de forma nenhuma, sabe? A minha raiz, eu tive uma raiz sólida, né? Eu tive uma raiz onde eu aprendi a palavra de Deus. Eu me lembro de episódios, né, como criança, de nós termos ali brincadeiras, entre aspas, né, durante a escolinha, de procurarmos na Bíblia determinados versículos, que me auxiliou demais a manusear a palavra de Deus. Então, assim, eu nunca vou me esquecer dessas coisas. Né? Mas é igual você comentou. Foi um tempo na minha vida e esse tempo mudou e esse tempo se encerrou e começou um novo ciclo na minha vida. Todos dois muito importantes, não é verdade? Então, assim, eu gosto de dizer que aqui sim eu fui muito bem acolhido, fui muito bem recebido, recepcionado, e graças a Deus estou aí completando 29 anos dentro da Igreja de Nova Vida, assim, com muita satisfação, muita alegria no coração de poder passar para os irmãos. Não é uma demagogia, não. Eu sinto prazer em estar aqui nesse ambiente, pois eu encontro, eu congrego nesse espaço, nesse ambiente, porque aqui, nesse ambiente, eu me sinto bem. Aqui nesse ambiente eu encontrei uma chama acesa, e essa chama permanece até hoje. Amém. Na minha vida. Vamos para uma... Avançar um cadinho? Não avançar, mas vamos para uma outra linha. Que você consegue lembrar, assim, dos elementos da igreja? Igual, por exemplo, cadeira. Eu lembro que tinha umas cadeiras azuis de plástico. Azul, né? De plástico, sim. Por exemplo, alguns detalhes assim. Não sei se você chegou a pegar essa época, mas a Igreja de Nova Vida e o pastor Luiz também, nos primeiros anos, fazia ceia com uma vestimenta, tipo uma bata, uma túnica. Sim. Conta um pouquinho assim dessa questão estética, essas curiosidades. Vamos lá. Eu assim, desde cedo, desde quando eu cheguei, eu gostava muito de servir,
de trabalhar na igreja. Essa é a missão do cristão. A missão do cristão é servir. O próprio Senhor Jesus Cristo vai nos dizer que aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja aquele que sirva. E quando eu cheguei aqui, eu me deparei com essas cadeiras azuis, né? Era da cor, na época, do símbolo da igreja. O símbolo da igreja era uma pomba, né? Isso, uma pomba de asas abertas, né? Descendo, né? Simbolizando ali o Espírito Santo. E eu me lembro que essas cadeiras, elas eram sim confortáveis para a época. Sim. Era uma cadeira, um desenho, né? Você encostava as costas. Encostava direitinho assim, modelava suas costas direitinho, tranquilo. E eu me lembro também, pastor, que as canções que nós cantávamos na igreja, elas eram passadas em retroprojetor. Isso, nessas folhas, como é que é o nome? Lâminas no retroprojetor. Transparente e escrita, né, à mão com um pincel ali, certo? E eu me lembro que foi meu primeiro ministério na igreja. Foi o Ministério de Comunicação, né? O pessoal aí do Conte Vi aí, ó, esse pessoal tem que se sentir muito honrado, porque hoje tem a sala, nossa, tem show, eu me lembro ali que eu peguei a pasta. Nós tínhamos uma pasta de plástico, né? Assim, ó, com várias repartições, e essa pasta, ela tinha assim, letra A, letra B, letra C, D, até Z. Músicas que começam com a letra A, tá aqui. Músicas B, C e tal. Exatamente, a único e tal. B, bom estarmos aqui e tal. C, Cristo, eu te amo, te louvo, te adoro. Tá, beleza. Eu peguei essa pasta na época e organizei todas as transparências, todas as lâminas, conforme ali a sua letra, né? Conforme A, B, C até Z. E eu peguei aquilo ali, peguei um amor por aquilo ali, eu amava estar ali. E seu pai, nessa época, ministrava muitas palavras com lâminas. Uhum. Ele desenhava ali, muitas vezes, eu lembro dele contando, dele num domingo de manhã, falando para a igreja sobre a questão do tabernáculo, explicando ali partes do tabernáculo. Era um desenho que estava ali naquela lâmina, eu que passava tudo aquilo ali. Os recursos visuais da época. Os recursos visuais da época eram esses, e eu que transmitia aquilo ali, eu que passava aquilo ali, juntamente com outras pessoas, se eu não me engano, tinha mais umas 2 pessoas que me auxiliavam na época, e aí alguns adolescentes que estavam comigo nessa época, Emiliano, me lembro dele, pastor Juliano também já estava, me ajudou também muito nessa questão, na transparência da igreja. Logo, pouco tempo depois, eu me lembro de entrar numa aula de bateria. O Batista, nosso saudoso baterista aí, ele chamou eu, Emiliano e Gabriel do Paulinho para poder aprender bateria, e ele ia ministrar aula para nós de graça, rapaz. É louco. Mas, assim, porque queria formar pessoas voltadas ali para o ministério de louvor da igreja, né? E eu me lembro de ter feito essas aulas com o Batista e seu pai. Coitado do seu pai, porque a gente ia treinar a bateria de tarde, seu pai muitas vezes estava no gabinete ao lado, e a bateria era a bateria acústica. Né? Então, assim, você imagina prato, o caixa, barulho, bombo. O barulho que aquilo ali fazia, e o gabinete do seu pai era bem próximo na época. Você contou aí também, isso aí são curiosidades, né? Na época, né, a Igreja Nova Vida, o pastor ali tinha uma bata especial, hoje é o colarinho, né? Que a gente utiliza aí nos momentos de ceia, para ministrar a ceia, realmente ele se vestia ali igual como um sacerdote, digamos assim. É semelhante às vestimentas dos padres atualmente, né? Sim. Aquela bata, aquela ornamentada, né? Exatamente, era uma bata branca com uma faixa assim. Tem umas fotos. Tem umas fotos antigas. Você falou do retroprojetor, e eu nessa época estava na escolinha, né? Assim, mais posteriormente, né? E eu lembrei do mimeógrafo, que colocava o álcool
e aí passava, rodava assim pra sair, aí dava aquele cheirinho de álcool na folha. A sua mãe sabe muito bem, poderia contar até melhor, porque ela que foi, A ela era diretora a da líder, escolinha, né? ela era a líder do Geração Vida na época, né? Da escolinha. E, Hoje e nós tem dávamos xerox, trabalho para sua mãe, tem viu? revista. Mas me fala sobre isso também, né? Porque você estava passando na presbiteriana, passando para a turma mais velha e tal, tudo mais, e ali existia naquela época um trabalho com adolescentes, sim, né? E aí era turma. Me conta um pouquinho. Sim, nós tínhamos quando nós chegamos aqui, a sua mãe, ela fazia esse trabalho, né? Tinha professores de escolinha, a escolinha idades, era, né, atrás da igreja, lateral, né? Era atrás, não, atrás passava mesmo. pela lateral Isso, passava pela lateral e atrás. ficava lá atrás, exatamente. E a sua mãe era a tutora, digamos assim, né? Era a líder desse ministério. E, rapaz, a gente dava trabalho demais para ela. Terminava ali o período de louvor, a gente ia lá para trás e tal, e muitos ficavam do lado de fora, não queriam participar na sala. É aquele negócio do adolescente ser um pouquinho, né, rebelde, aquela coisa toda. Mas a sua mãe, ela soube muito bem ali na época discipular a todos nós, e nós temos aí frutos disso até hoje, né? Que permanecem, são frutos que permanecem. Né? Eu gosto de dizer, pastor, só abrindo um parênteses aqui, que uma pessoa que você ajuda a evangelizar, né, você não sabe, talvez você não sabe o potencial que essa pessoa vai ter lá na frente e quantas pessoas ela vai ganhar, né, para Cristo. E você foi o responsável, né? Você foi ali o canal que Deus usou para que essa pessoa fosse evangelizada. Né? Você imagina hoje, se você conseguir evangelizar uma pessoa bem evangelizada, e essa pessoa se torna um apóstolo Paulo da vida, né? Tem um ministério assim como o do apóstolo Paulo, ou de qualquer outro ministério. Você imagina a pessoa que evangelizou, por exemplo, John Wesley, a pessoa que evangelizou Spurgeon, entendeu? O próprio pastor Jorge Linhares, né? Ele conta, né, que ele foi evangelizado por um irmão que era assim, mais um irmão de igreja. Ele não era um evangelista, não era um pastor, era um membro comum da igreja, né? Não tinha nenhum cargo, não tinha nenhum ministério relevante. E hoje o pastor Jorge Linhares é uma das maiores referências no evangelho no Brasil, né? Eu tô assim, pra te falar a verdade, até ansioso. Ninguém tá vendo aqui como é que tá minha perna aqui, né? Debaixo da mesa aqui, mas ela tá balançando com toda a força aqui. Me contar, talvez o pessoal esteja aí pensando, pô, pastor, me conta aí como é que você entrou no Ministério de Louvor da igreja, como é que foi sua introdução no Ministério de Louvor da igreja. E eu, pra te falar a verdade, tô louco querendo contar isso, porque, assim, igual nós iniciamos aqui falando sobre isso, mas uma das pessoas que tem bastante influência, que teve bastante influência na minha vida, na época em que eu entrei na igreja, esse casal se chama Serginho e Andreísa. Eu me lembro que na época, logo no primeiro ano, quando eu cheguei aqui, Serginho e Andreísa eram um dos professores ou um dos que auxiliava a sua mãe no departamento infantil da igreja. E eu me lembro muito bem deles terem feito aquele teatro Louvores da Garotada com as crianças. Na verdade é um musical, né? E eles me chamaram. Para poder fazer parte. Já era qual ano que você estava no começo? 1994, logo 94. Assim, no primeiro ano para o segundo ano, 12 para 13 anos de idade. E eles me chamaram para poder cantar as músicas do Louvores da Garotada. Eu tenho algumas memórias. Lembrei aqui, branca, ó. Louvai, dê graças por tudo ao Pai, nosso Senhor e Deus, o amém, amém. Cante glória e aleluia. Cristo Senhor ressuscitou para nós. E aí eu fazia, se eu não me engano, eu fiz o papel do Salt. O Salt era o que evangelizava as crianças ali dentro daquele teatro, dentro daquele musical, e cantava músicas que faziam parte
da história que ele contava para as crianças. Ele começava contando uma história, cantava uma música. Continuava a história, cantava Musical, né? algo relacionado com aquilo que ele tinha acabado de contar, muita coisa sobre Jesus. E eu cantei a maioria das músicas na época, né? Continuei no Ministério de Comunicação da igreja e eu me lembro que 14 para 15 anos de idade, aí eu já tinha uns 2 a 3 anos de convivência aqui na igreja, o Serginho se tornou o líder de jovens da igreja, né? E aí ele fazia a noite de talentos. Ele fazia a noite de talentos. Não, aí vai escutando. Aí eu, sábado à noite, nada para fazer em casa e tal, falei assim, vou para a igreja no culto de jovens, vou assistir um culto de jovens hoje, para ver como é que é. E era noite de talentos, eu tinha sido convidado para ir na noite de talentos. Aí cheguei lá, né, eu me lembro que o pessoal tava meio com vergonha, e assim, tiveram poucas inscrições naquela noite, assim, cerca de 7 ou 8 inscrições, e o Serginho queria mais pessoas. E aí ele falou assim, canta uma música aí, Edil. Canta uma música, Didi, tá? Me chamava de Didi na época. Ô Didi, canta uma música aí e tal, pra preencher espaço aqui. Na época. E o Paulo Lopes era o tecladista da igreja na época. E ele, tipo assim, sabia tocar qualquer música, todas as notas, ele sabia tudo. Todos os tons e qualquer tom. Então, assim, isso antes do culto começar, antes da Noite de Talentos começar. Aí eu falei assim, Serginho, pelo amor de Deus, eu sou tímido e tal, aquela coisa toda, me ajuda aí. Não, você vai cantar uma música, canta uma música aí. Tá bom, beleza, vou cantar uma música então. Opa, beleza, consegui mais um aqui para fazer a inscrição. Que seja para o povo rir, mas está aqui, para preencher um pouquinho do tempo. E eu me lembro, rapaz, da canção que eu cantei naquela noite, naquele sábado. E eu fui lá no Paulinho, passei com ele ali a nota, e ele me chamou. Chegou a minha vez de cantar. Várias pessoas já tinham cantado, eu fui um dos últimos. E aí eu cantei aquela canção. Adorai, adorai, adorai a Deus, o Supremo Criador. O Deus que fez o céu, a terra e o mar, você e eu. Adorai ao Deus de amor. E eu me lembro muito bem de ter cantado essa música e eu cantei, para te falar a verdade, eu cantei com muita vontade realmente de adorar ao Senhor ali no altar da igreja. E nunca vou esquecer do presente que eu ganhei, porque eu fui um dos premiados, graças a Deus, naquela noite ali, se eu não me engano, 3 pessoas foram premiadas e eu fui uma delas, com o Prêmio Revelação. Na época tinha Prêmio Revelação, Prêmio Conhecimento, Prêmio disso. Aí eu ganhei um disco de vinil do Catedral, capa verde. Me lembro muito bem desse presente que eu ganhei na época e que foi muito valioso para mim. Isso era um sábado à noite. No domingo de manhã, o Serginho era um dos líderes do Ministério de Louvor. No domingo de manhã, quem ele chama para cantar junto com ele lá na frente? Didizinho. A gente. Comecei nesse domingo de manhã e nunca mais parei. Nunca mais parei. Até mesmo o tempo que eu estive fora de Caratinga, eu ministrei em outros lugares, né? Em outros lugares, outras igrejas que eu fiz parte durante o tempo que eu estive fora da cidade, quando entrei aí no meu emprego. E assim, eu tenho uma dívida de gratidão, né, com esse casal, com o Serginho e a Andreísa, são pessoas que eu tenho aí na mais alta estima. Se uma pessoa quisesse deixar um legado na sua vida, para que outro pudesse seguir o exemplo dele, né, nessa questão de louvor,
O Serginho pode ter certeza disso, né? Agora com o pai, né, lá no céu, que realmente ele conseguiu, né? Ele conseguiu trazer um filho para essa parte de louvor e adoração dentro da casa do Senhor. E eu tenho prazer, pastor, tenho prazer. Quem me conhece, quem anda comigo, quem está comigo, sabe muito bem do prazer que eu tenho de subir o altar e sei também da responsabilidade, né? Subir o altar da igreja para poder ministrar, para poder cantar, para poder louvar ao Senhor. E isso já tem 25 anos, aproximadamente. Não estou falando aqui questão de tempo. Estou falando aqui da questão da chama acesa que a gente tem que manter na vida da gente, da constância, da perseverança que a gente tem e precisa manter. Amém, glória a Deus. Vamos avançar mais um pouquinho, né? Quanto tempo, mais ou menos, que foi para o cinema depois? Sim. Não foi muitos anos, foram 5, 6 anos depois, né? De quando eu estava aqui, foram cerca de 5 anos. Nós recebemos uma palavra, eu me lembro muito bem dessa palavra, uma das pessoas que ministrou essa palavra para a igreja na época foi o pastor José Domingos, e a palavra que ele ministrou foi aquela palavra de Isaías, sobre a questão de alargar o espaço da tenda, né? E, assim, na época ele ministrou, se eu não me engano, falando sobre uma nuvem que estava se deslocando, né? Exatamente, aquela nuvem ali, exatamente, simbolizando aqui a nuvem do povo no deserto, num lugar... Deveria desmontar a tenda e armar em outro local. Exatamente, né? Isso aí. Isso meados de 97. Então, o que acontece? O Cine Brasil, na época, ele estava paralisado, estava fechado. E aí seu pai entrou em contato com os donos. E se eu não me engano, se não me falha a memória, uma vez por mês, nós fazíamos um culto lá. Essa eu não sabia. Nós fazíamos um culto lá, no Cine Brasil. Nós fechávamos a igreja lá onde ela era e vínhamos para cá. Montava o esquema no Exatamente. E aí, quando foi no princípio de 98, nós já alugamos ali e já começamos a frequentar ali. A igreja mudou para o Cine Brasil na época. E eu me lembro muito bem, o primeiro retiro que eu fui, já estávamos no Cine Brasil, que foi fevereiro de 1998, um retiro de carnaval. O líder de jovens nessa época, quem começou ali a levantar, a alavancar o Ministério de Jovens na época foi o pastor Elan. E ele foi uma das pessoas que ali auxiliou, né, nessa transição, juntamente com seu pai, para que a gente pudesse estar ali no Cine Brasil. E foi uma expansão bem grande, né? Porque ali na Marechal Deodoro, onde é o supermercado Soares, se não me engano, cabia no máximo 150 pessoas, né? 120, 150 pessoas. E quando foi pro cinema, né? Pro Cine Brasil, lá, se eu não me engano, era 350, né? E aproximadamente. Então, tinha mais galeria, do que dobrou, né? Tinha galeria, tinha a parte de baixo, tinha a galeria. Ali nós literalmente montamos a nossa tenda, né? Digamos assim, e começamos, né? Iniciamos ali uma nova fase, o ministério, né? O Ministério de Nova Vida veio aqui pro centrão da cidade ali mesmo. E permaneceu até a enchente. Até a enchente. Até a enchente. E me fala um pouquinho dessa transição. Assim, já tinha ali fazer alguns cultos, né? Mas assim, precisou de algum tipo de reforma para entrar. Sim. Né? Porque era um cinema, é semelhante a um formato de templo,
Mas eu acredito que precisou de algumas adaptações. Precisou sim. O gabinete do seu pai, por exemplo, onde o seu pai atendia as pessoas, era na parte de trás, primeiramente, depois... Uma casa lá exatamente, atrás. depois foi montado ali na frente, a secretaria da igreja também foi montada ali na frente, logo na entrada, né, exatamente, onde o pastor Rodrigo, que está lá em Brasília, Rodrigo Inácio trabalhava, e outros irmãos também, Vicentim, que está lá em Patinga hoje, é policial. Nós precisamos fazer umas adaptações para a questão ali do altar, fazer o altar ali, aquela escada que subia o altar, exatamente. Então, assim, tudo isso foi adaptado na época para receber ali a Igreja Nova Vida. Fizemos uma reforma na época. Pouco tempo depois, as cadeiras do cinema foram reformadas. Era uma cadeira que quando você sentava, ela dobrava. Não, ela dobrava para baixo, assim, aonde você sentava. A parte você de saía, baixo, a parte levantava. Você saía, ela levantava. Quando você sentava, né, aí ela ficava ali e confortável, rapaz. Dava até para dormir. Cadeira de cinema, né? Dava até para dormir, rapaz. Era uma acolchoada e tal. E foi um tempo realmente muito precioso ali que nós passamos. Ali nós fizemos gincanas, ali nós brincamos, ali nós fizemos reuniões, ali nós fizemos oração. Nós tínhamos oração de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Menino, para acordar às 5 e pouca da manhã e ir para a oração até o horário de ir para a escola e ficar lá na escola com o olho desse jeito assim, porque ia na oração. Mas assim, pastor, a gente precisa ter histórias para contar. Com certeza. E ter história para contar é muito bom, porque a gente recorda dos tempos maravilhosos que a gente teve na presença de Deus. Ali, por exemplo, nós recebemos a Igreja Batista da Lagoinha, quando lançou o seu primeiro CD. Foi, se eu não me engano, 1998. Foi o primeiro lugar que eles foram. Um dos primeiros locais onde eles foram ministrar. A Ana Paula até conta que, se eu não me engano, os avós dela se conheceram no Cine Brasil. Né? Uma história assim. E aí, futuramente, ela contou, né? Muito tempo depois, recentemente agora, né? Que os avós dela se conheceram no Cine Brasil, e o primeiro local que eles ministraram, ela tá falando assim, que foi uma coisa de Deus mesmo, ministraram fora de BH, foi justamente nesse cinema que era a nossa igreja. Né? Então, realmente assim, eu não sabia dessa história. Eu vou te mandar o corte. Realmente eu sei que para anunciar o primeiro CD, eu sei que para anunciar o primeiro CD, eles assim foram vários locais, um desses locais foi aqui. Eles ministraram para nós ali as canções daquele primeiro CD, e eu me lembro que Diante do Trono 1, aquele que tem o Aclame ao Senhor, aquele que tem aquela música Tantas Lutas, Tantas Dores no Deserto. Só musicão. Tem uma música que a gente canta na igreja até hoje, que tem tudo a ver, quero celebrar minha nova vida. A primeira canção desse CD aí, do CD de 1998, né? Que eles ministraram aqui pra gente. Foram várias ministrações, foram várias... foi uma época realmente, uma época muito gostosa que nós tivemos. Foram cerca aí de 5 anos que nós tivemos ali no Cine Brasil. Foi a época em que o Ministério de Louvor da igreja saiu para ministrar no Festsemane da Igreja Batista Getsemane. Eu tive a honra aí de ministrar com os irmãos lá na Igreja Batista Getsemane, uma canção autoral, era uma canção do Batista. Vou por toda a terra, vou proclamar a glória do Senhor. Foram algumas músicas inscritas, né? Acho que umas 2, 3 passou. Não. Livre acesso, acho que não. Tô falando o seguinte, o Batista inscreveu essa canção.
E entre mais de 700 bandas na época, se eu não me engano, o ano foi 2002, ou 2001 ou 2002, entre as mais de 700 bandas, nós ficamos em sexto lugar na época. Nós fomos num final de semana onde já tinham 30 de ônibus, 30 bandas. Você foi? Fui de van. Não tinha você espaço, foi pra gente? não, que legal. Eu era criança, fiquei no quem colo foi com você? Ali. Seu pai ou sua mãe? Meu pai foi. Seu pai teve? Tá, eu não me lembro eu muito fui umas bem. 2 viagens dessas. Eu sei que foi o seguinte, o primeiro etapas, final de semana foi um final de semana de eliminação. Sobraram 30 bandas, certo? Nós estávamos entre as 30. E nesse final de semana nós fomos para uma eliminatória onde ficariam os 10. Rapaz, eu chego até a me emocionar. E aí nós ministramos, cara. E eu me lembro muito bem que nós estávamos ali de mãos dadas no final ali, lá na Igreja Batista de Getsemane, esperando o resultado. E aí falaram, na época o Ministério de Louvor da igreja, ele era o Ministério Livre Acesso. E aí anunciaram o nosso nome. Ministério de Louvor Livre Acesso de Caratinga. Rapaz, nós começamos num misto ali de chorar de chorar e de rir e tal. E o próximo final de semana já era o final de semana da final. E eu me lembro que realmente tinham bandas ali que, nossa, Ministério de Louvor ali era top. Ele lançou, por exemplo, Thales Roberto. Thales Roberto, eu não sabia. Vários artistas assim, ali de BH, eles ganharam o Festsemane e aí dava um CD, a gravação de CD, e ali começaram a desenvolver o ministério. Isso tudo nós vivemos ali no Cine Brasil. Foi uma época que nós vivemos, que nós estávamos ali no Cine Brasil, até chegar então a bendita enchente de 2003, janeiro de 2003. Mas vamos encerrar hoje por aqui. Tá. E depois a gente recomeça contando mais histórias. Nós somos de 93 a 2003. Isso. mas a gente conta mais histórias do Cine Brasil, né? A gente trouxe algumas questões aí. A gente relembra mais um pouco dessa época. E no nosso próximo encontro, nosso próximo podcast, a gente fala dessa transição, né? Cine Brasil para o nosso templo atual. Muito tempo ficou lá embaixo, reunindo lá embaixo, né, antes de subir. Então a gente prolonga mais essa segunda fase, né? Primeira fase no Marechal Deodoro, segunda fase no Cine Brasil. A gente começou a conversar, a gente conta mais histórias ali do Cine Brasil e já entramos nessa terceira fase aqui no nosso templo, que primeiro ficou onde é a escolinha hoje, né? E depois a gente subiu e aí a gente conta mais um bocado da nossa história aí. Certo? Amém. Pastor? Só dizer para os irmãos, né, para você que tá nos ouvindo aí agora, vale a pena, pastor, vale a pena estar num ambiente onde você se sente seguro, vale a pena estar num ambiente onde você se sente acolhido, né? Vale a pena frequentar uma igreja. Eu digo isso porque estou na igreja há 29 anos, que está fazendo esse ano, se eu não me engano, 29 anos. Eu já passei por muitas lutas, por muitos problemas aqui dentro, mas eu sempre me senti um homem de Deus realizado aqui dentro desse lugar. Nós precisamos entender que a igreja é um lugar onde várias pessoas com vários problemas entram e estão juntas ali e formam um só corpo, como diz a palavra de Deus, um só corpo que é liderado por Cristo, né? Liderado por Cristo. São membros que têm atividades diferentes. Assim como o corpo mesmo, né? Exatamente. Funções diferentes, mas que são o mesmo só corpo. Exatamente. Vale a pena, vale a pena. Pastor, muito obrigado por esse papo de hoje.
Muito bom, muitas histórias, né? Vai lembrando de coisas assim, né? E eu quero reforçar o que o pastor Edil acabou de falar com você. Congregue, participe de uma comunidade cristã séria, participe de uma congregação, faça parte, seja membro de uma instituição cristã séria, né? Quantas histórias aqui hoje, 30 anos depois, né, nós estamos aqui desde o começo e a base foi sendo desenvolvida, foi sendo trabalhada, então você perde por não participar, você perde por não estar incluído no meio ali da comunidade, crescimento pessoal, crescimento familiar, crescimento espiritual. Então, qual que é a graça de uma pintura? São as diferentes cores. Se for só um quadro preto, não tem graça nenhuma, é só um quadro preto, é só um quadro branco. Então o que dá a graça é a diferença. E você só encontra as diferenças quando você convive com outras pessoas. E a comunidade evangélica, a igreja, a instituição, ali a congregação te oferece essa oportunidade de crescimento. Por quê? Porque você convive com pessoas diferentes. E aquilo, eu não vou para a igreja, tem muita gente que fala isso, não vou para a igreja porque lá as pessoas, tem muita pessoa ruim e tudo mais. Mas pensa bem, você vai falar assim, eu não quero doentes no hospital? A igreja é este hospital. Nós estamos querendo tratar o nosso pecado, nós queremos melhorar, nós queremos saúde. Então você não pode impedir um doente de entrar no hospital, assim como não pode impedir um pecador de participar da igreja, né? A diferença é que no hospital não é para nós ficarmos em coma o resto da vida, né? Nós precisamos ali sair, melhorar e não voltar no hospital. Mas na igreja nós melhoramos e permanecemos para quê? Para os outros que vierem serem cuidados e tratados por nós. Então não perde essa oportunidade, seja na Igreja Nova Vida, seja em qualquer outra igreja, qualquer outra denominação, desde que seja séria e bíblica. Participe, não fique de fora. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo podcast. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Amém.